Ora, e nesta emissão de quarta-feira, na nossa rúbrica Dois Dedos de Conversa, temos os representantes da AMA Empresarial em Viseu, a doutora Cila Correia, o doutor Carlos Lopes e ainda o engenheiro Gi Ferraz. Vamos falar de empreendedorismo, candidaturas no âmbito de Portugal 2020. E a começar a dar a palavra primeiro às senhoras, à doutora Cila. Bom dia. Muito obrigada, Rui. Antes de mais, gostaríamos de agradecer em nome da AMA Empresarial esta recepção aqui na RCI. Gostaríamos de iniciar pela divulgação do nosso evento que se vai realizar já no dia 15 de outubro, portanto, este próximo sábado, precisamente. E este evento acrescenta um valor à nossa cidade. Que me recorde, não temos eventos com este conteúdo integrado com estas competências relacionado com as novas tendências de mercado. Temos temas como a liderança assertiva, como saber servir o consumidor, decifrar pessoas, saber trabalhar as marcas de luxo e temos também o nosso orador local, o Gil Ferraz, que é a nossa área do empreendedorismo, que nos vai falar hoje e no dia do evento das melhores candidaturas no âmbito do Portugal 2020. Portanto, deixo aqui um apelo a todos os vizienses para não perderem este evento, porque, de facto, é um evento com grande qualidade. E sendo aqui na nossa cidade, há que estar presente e valorizar este tipo de iniciativas. Menciono também que a AMA, tendo em conta uma componente solidária, fez um protocolo com a Cruz Vermelha, doando 20% do valor à instituição, uma vez que estão com algumas dificuldades na angariação de bens para apoiar as famílias com necessidades especiais. Eu gostaria de lançar aqui este desafio que é a campanha de comunicação da AMA Empresarial, Aceitas o Desafio. Carlos, porque este slogan, digamos assim, e esta campanha de comunicação? Assim, efetivamente a AMA é uma associação sem fins lucrativos. Preocupamos-nos com a comunicação do tecido empresarial, preocupamos-nos efetivamente com a mais-valia do processo de marketing, do processo de comunicação das empresas, e por isso esperamos que efetivamente, por esta preocupação ser latente e ser uma preocupação das grandes PMEs, da maioria das PMEs em Portugal, saber se elas aceitam o desafio de vir conhecer efetivamente 5 oradores de renome, 5 oradores que percebem efetivamente daquilo que estão a falar e que lhes vai acrescentar sem sombra de dúvida algo que vão levar e que vão poder implementar nas suas empresas para o futuro e para operacionalizar e para poderem comunicar de uma forma muito mais agradável, de uma forma muito mais entusiasta. Por isso, o aceitas o desafio é mesmo para as empresas. Aceitam o desafio de vir conhecer efetivamente 5 oradores de renome, 5 tendências do mercado, 5 pessoas únicas. Temos de tudo. Temos pessoas que trabalham marcas de luxo, temos pessoas que gerem projetos de investimento e empreendedorismo, temos pessoas que são diretores de grandes empresas multinacionais. Venham conhecer porque vai valer mesmo a pena. Viseu não tem destes eventos, não tem 5 oradores num próprio dia, é único. Por isso, aceitam este desafio? É a pergunta que eu vos deixo ficar. E naturalmente que muitos vizienses vão aceitar com toda a certeza. A AMA está a articular também com as instituições do ensino superior
E qual é o intuito de desenvolver este tipo de protocolos? Se é integrar as competências e a acrescentar valor ao tecido empresarial, ou será para alargar o seu networking e esta relação entre faculdades, empresas? O que é que diz a isso, Carlos? O que é importante aqui? Efetivamente, há parcerias com o Instituto Politécnico de Viseu, com a Escola de Tecnologia, com a Escola de Educação, com o próprio Instituto, no sentido de levar os alunos a assistirem a todos estes conceitos. A EMA tem uma preocupação muito importante. Os alunos, para além de saber, têm que saber fazer. E nada melhor do que isto do que aprender com os grandes profissionais, com pessoas que têm provas dadas, pessoas que estão no mercado e que efetivamente podem nos transpor para nós o seu conhecimento e o seu know-how de como é que é fazer marketing, de como é que é gerir empresas, de como é que é trabalhar, estar no terreno. Por isso aqui a palavra não é preciso saber, é preciso saber, mas também é preciso saber fazer, efetivamente, operacionalizar. E a maior parte e todos nós conhecemos que a vida académica licencia-nos para o meio de trabalho, mas depois no próprio meio de trabalho nós vamos apanhar diversos altos e baixos, diversas montanhas que temos que escalar. E se nós pudermos ter quem nos ajude a escalar aquelas montanhas com uma simples frase, uma simples dica, uma simples informação que nos consiga entusiasmar e dizer, ok, não é por este caminho, mas é por aquele, porque aquele caso prático dá aquele resultado, acho que para além de saber, é preciso saber fazer. E as pessoas podem aprender a saber fazer falando diretamente com pessoas que normalmente não estão acessíveis ao comum cidadão, e principalmente em Viseu. São pessoas que estão fora de Viseu, muitas delas, e por isso é importante vir. Por isso, aceitem o desafio, venham, já têm o conhecimento, venham aprofundar esse conhecimento e saber como é que o podem aplicar com todas estas empresas, com todos estes oradores de excelência. Por isso a EMA está a organizar em Viseu, estamos a começar em Viseu com estas 5 cidades, vamos organizar 15 workshops até final do ano, contamos tê-los do lado de cá, nos nossos auditórios, nos nossos espaços, nos nossos eventos, porque efetivamente somos uma mais-valia, já fizemos isto, temos provas dadas, este é o segundo evento em Viseu, no primeiro tivemos também excelentes oradores, excelentes, eu destaco aqui João Catalão, que é um grande marketeer, destaco aqui o Alexandra Lemos, uma excelente coach, presidente da International Council, Ricardo Mendoza, o Pedro Caramês, que é o responsável da LinkedIn Portugal. Como podem ver, nós temos aqui o Máximo Forte, um excelente empresário, um seguidor, é um seguidor fantástico no campo imobiliário. Como podem ver, nós efetivamente trazemos a nata daquilo que efetivamente vale a pena. Por isso, venham, visitem-nos. Se apresentam na sociedade no mercado proativo. E isso é uma mais-valia na atualidade, não é? Porque em termos teóricos não se bebe a proatividade não é? Efetivamente, estas parcerias que nós vamos criando e que queremos fomentar, efetivamente, é importante ter o conhecimento teórico, porque o conhecimento teórico faz parte e tem que existir, efetivamente tem que existir, mas depois também tem que existir a operacionalização desse conhecimento teórico, a implementação desse conhecimento teórico. E, efetivamente, com estes oradores, nós conseguimos, para além de dar o conhecimento teórico de uma forma divertida, é importante que isto seja dito, isto é, as pessoas não vão para um auditório e vão estar a ler PowerPoints. Não, efetivamente, isso não acontece nos nossos workshops. São palestras que são dadas com interação com o público, com casos práticos, com situações divertidas que acabam por divertir. Há uma frase que nas escolas costuma dizer muito, é aprender brincando, brincando e aprendendo também. Por isso temos que aprender, através de diversão as pessoas conseguem interiorizar muito mais facilmente do que se forem obrigadas a ter que meter aquilo na cabeça. Por isso, os nossos oradores pautam muito também por isso. E acabam por se aprender muito,
acaba-se por ter um conhecimento muito mais profundo e conseguimos ter outra coisa que também é muito importante. Temos pessoas que normalmente estão inacessíveis, em que conseguimos, de uma forma muito informal, fazer aquelas perguntas que se calhar não conseguíamos fazer se fossem muito... ninguém me toca. Peço desculpa, mas ficam ali mesmo no cantinho deles. Por isso, aceitem o desafio, reitero mais uma vez o nosso slogan, aceitem o desafio, venham conhecer a AMA, amem a AMA, porque a AMA ama-vos a vocês, por isso é que trazemos estes oradores de excelência a Viseu. Visitem-nos. De sábado, no auditório da AIRV, na Associação Empresarial da Região de Viseu, contamos com a vossa presença. Temos também outras causas, e a Cila falou, e muito bem, 20% da receita reverte efetivamente para a Cruz Vermelha Portuguesa, a Delegação de Viseu. Temos causas nobres, temos oradores nobres, temos um auditório fantástico, temos uma rádio que nos recebe aqui fantástica, temos tudo. Visitem-nos. É o que eu tenho para dizer. Carlos, e estamos a falar de uma associação já com um know-how e com um networking com bastante solidez, tendo em conta que já existe desde janeiro de 2012 em Aveiro. E foi a partir de Aveiro que se criou esta ligação e estas sinergias com as outras capitais de distrito. Suponho que imediatamente a seguir a Associação de Aveiro foi Porto. Primeiro foi Aveiro, depois foi Coimbra, depois foi Viseu, agora está a ir para o Porto, Leiria e vamos para a Guarda. Serão as cidades que estão em franca expansão e que estamos a desenvolver. Neste preciso momento está fechado Viseu, dia 15, está fechado Aveiro, Porto. Eu estou a dizer isto por ordem cronológica, conforme vão ser os eventos. Viseu, Aveiro, Porto, Leiria, Coimbra e Guarda. Vamos terminar na cidade mais alta de Portugal para fechar mesmo em beleza, com 5 oradores também de renome também nacional. Por isso, como podem ver, estamos a falar aqui em 6 cidades, estamos a falar em oradores de excelência numa associação sem fins lucrativos absolutamente nenhuns, que aquilo que se preocupa é efetivamente com a criação de networking, com acrescentar valor, e repito isto, acrescentar valor às empresas portuguesas e a todos os empresários, a todas as pessoas, a todos os amantes de marketing. E atenção, marketing parece uma palavra muito... o que é marketing? Marketing é um mercado em movimento, ponto. E nós ou acompanhamos as tendências do movimento, ou morremos. É como um avião, se acaba o combustível no avião, ele cai, ponto. O marketing é ou nós vamos evoluindo, vamos alimentando, ou nós morremos. E marketing é isto, é um mercado em movimento. Se nós paramos, morremos. Por isso, acompanhem estas tendências, sigam-nos no Facebook, sigam-nos no nosso site, sigam-nos porque, efetivamente, temos que estar ao lado dos melhores, porque se estivermos ao lado dos melhores, somos ainda melhores do que eles. Por isso, venham visitar-nos. Dia 15, não esqueçam, ponham na agenda, dia 15, sábado, às 9h30, no auditório da AIRV. E o foco da AMA Empresarial é, sobretudo, os seus clientes. A AMA Empresarial tem a opção de integrar os sócios, perante os quais tem algumas vantagens. Essas vantagens passa por uma prestação de serviços com os colaboradores da AMA ligados ao marketing, porque todos os colaboradores têm uma vertente e uma formação académica direcionada à gestão, ao marketing digital, à comunicação digital e, portanto, têm aqui um quadro técnico, digamos assim, com competências bastante eficazes para prestar esses mesmos serviços. Até porque o marketing é uma área que, integrada numa empresa e numa microempresa, acresce um valor significativo, o que por vezes não é possível para uma empresa. Então, esta associação tem estas competências de forma a prestar os serviços de um valor simbólico
por Sim. vezes quase... Irrisório. O valor é completamente irrisório para o serviço que é prestado. Só para terem uma ideia, o nosso associado tem um investimento anual de 50 euros. Esse investimento anual de 50 euros permite-lhe ter um plano de marketing para a sua empresa, permite-lhe ter acesso a fornecedores a preços que ninguém mais consegue oferecer, a ter uma análise do seu website completamente gratuita, a ter toda uma logística preparada para lhe dizer assim, por onde é que você deve ir a nível de comunicação e de marketing? Deve ir nesta área porque é isto que o mercado está a consumir. Neste preciso momento, a maior parte das PMEs, e nós temos aqui o engenheiro Gil Ferraz que nos poderá dizer isto, estão preocupados em vender e esquecem-se muitas vezes da imagem da própria empresa, esquecem-se muitas das vezes da própria maneira como comunicam. Só para dar um exemplo simples, como é que é possível que um empresário, um diretor de uma empresa, no Facebook dessa empresa anda a postar fotos a passear o cão? O que é que para aquela empresa isso tem de relevante? Só se for uma empresa veterinária, mas não é. Era uma empresa que vende prestação de serviços. E não interessa saber se o funcionário está nas Caraíbas a beber uma caipirinha. Não interessa. As pessoas têm que saber distinguir isso. E fazer ver isso aos empresários hoje em dia é desafiante. É desafiante. E nós fazemos isso. Aconselhamos, explicamos o porquê das coisas. Não dizemos só, você deve ir por ali porque é aqui. Não, olha, vamos por aqui por este motivo. E efetivamente, preocupamos-nos também em que sejam os nossos próprios associados a prestar esse serviço. Já temos confiança com eles, temos credibilidade, temos uma rede de networking e cada vez mais se fala em networking. E depois essa pergunta vou deixá-la para o engenheiro Gil Ferraz, porque o networking acho que é o pilar número 1 do empreendedorismo e da confiança. E para além do empreendedorismo, é da confiança, dos elos de ligação que se criam com as próprias empresas. Eu acho que é muito importante. E como lhe estava a referir, a preocupação número 1 é ter os nossos próprios associados ser os prestadores de serviços dessas empresas. Para quê? Para que haja um elo de confiança e haja uma ligação muito mais forte com todos eles e que consigamos em tempo real e de uma forma clara e objetiva corresponder às expectativas dos nossos clientes. Porque sabemos hoje em dia que toda a gente vende tudo e mais alguma coisa, mas quando chega a hora da verdade aquilo fica em águas de bacalhau e não se vende nada. Exatamente. Existe uma carência de planeamento, uma carência de estratégia e uma carência de análise. Hoje, nas pequenas empresas, se lhe falarmos de uma SWOT ou de uma análise SWOT, portanto, possivelmente não saberão analisar, não saberão fazer e, portanto, a nossa associação tem um quadro com competências para que possamos prestar esses serviços. Para além da prestação desses serviços, oferecemos também um leque alargado de formação gratuita. Não só no contexto do evento que se vai realizar já no próximo dia 15, mas também uma formação adaptada às necessidades. Quer em termos de motivação, quer em termos de estratégias de vendas, quer em termos de posicionamento, de branding, seja o que for. Portanto, de uma área bastante alargada de apoio aos nossos empresários. E é, de uma forma resumida, este objetivo da AMA aqui em Viseu. Assino a 1000%, não podia estar mais de acordo com aquilo que acabou de dizer. Muito bem. Visitem a AMA, é o que eu tenho para vos dizer, visitem o nosso conceito. Eu reforço isto porque efetivamente é importante as pessoas, porque a gente às vezes só consegue dizer falar bem ou falar menos bem é indo assistir, e a experiência diz-nos que as pessoas depois de visitarem e depois de estarem nos nossos congressos, nos nossos workshops, nos nossos eventos, recomendam isso a toda a gente, porque é diferente, é efetivamente diferente. Preocupamos com as pessoas, preocupamos em ser o mais práticos possíveis, preocupamos em dar às pessoas aquilo que elas querem, que é know-how, que é conhecimento, é como é que eu posso operacionalizar isto.
Que é aquela pergunta, muita gente às vezes diz assim, eu sei, mas como é que eu posso operacionalizar? Como é que eu posso pôr isto em prática? Ok, vamos então delinear uma estratégia, vamos nos organizar, vamos nos sentar, vamos fechar, fecha agora, ok, fecha a cabeça, vamos pensar só nisto. E efetivamente conseguem-se resultados maravilhosos, conseguem-se resultados eficazes, eficientes. Mas lá está, temos que afunilar, porque toda a gente vende tudo, toda a gente quer vender tudo ou mais alguma coisa. Se a gente fizer uma empresa, olha, diga-me 3 áreas core do seu negócio, já, as pessoas ficam, vendo isto, não sabem, porque vendem tudo, não há posicionamentos. Pronto, é isso. Quais são as áreas que vocês intervêm mais? Mais na parte da promoção do próprio evento. As pessoas essencialmente querem promover o espaço deles. O último até posso contar, não é segredo para ninguém. A última situação foi uma empresa que se montou em Aveiro, que quer comunicar e que queria pôr tudo por tudo no outdoor, no outdoor do espaço. Explicar a essa pessoa que não se pode pôr tudo, tem que se pôr apenas áreas-chave do negócio, áreas-chave que sejam rentáveis para ela e que ela consiga efetivamente dar resposta, porque quando quer pôr tudo, alguma coisa vai ficar para trás. Por isso, trabalhar em áreas pilares do negócio dela, onde ela se sente à vontade, onde ela é a própria expert na matéria, e a partir dali sim ir diversificando com pés e cabeça. Não é apostar em tudo e depois tem toda a gente lá e depois toda a gente fica a saber do negócio, depois toda a gente quer montar um negócio igual e depois aquilo... E depois já não há mais nada para fazer porque já lá está tudo de uma vez só. Por isso, lá está, é preciso especializarmos as empresas. É preciso cada vez mais, as pessoas têm que ter na cabeça deles que é especialização. Um exemplo muito simples, um hotel presta alojamento. Ponto. E depois vai diversificando conforme vão as tendências. Fazer uns eventos, fazer uns casamentos, mas o foco principal é alojamento. Exatamente. Ponto. Porque é que queremos diversificar tudo? Quer dizer, não dá. Especificar. Temos que especificar o nosso negócio. Ao mesmo tempo, queremos fazer tudo e depois acabamos de não fazer nada. Exatamente. É mesmo acontece em todas as áreas. Exatamente. É a minha guerra diária, é explicar isso mesmo. Então eu quero explicar um bocadinho. Bem, desde já agradecer aqui o convite da AMA e da RCI, que vejo que está com boa dinâmica. Esta questão da AMA, e às vezes o marketing é visto como um gasto, uma coisa, ainda por cima é material, mas que é fundamental identificar todos estes conceitos no dia-a-dia, no apoio ao empreendedorismo. Exatamente um dos maiores erros que acontecem com os jovens empreendedores, nomeadamente aqueles que lançam tecnologias, por vezes, disruptivas, é que têm uma grande tecnologia, mas não têm produto nenhum. E não vendem a ninguém. Têm tudo, mas não têm nada. Têm tudo, mas não têm cliente nenhum. É preciso procurar o seu posicionamento, como eles têm dito, identificar muito concretamente o mercado chamado banda estreita. Se a empresa, veja isto, se a empresa não tem hoje nenhum cliente, como é que amanhã, de um dia para o outro, pode ir vender para o mundo inteiro? Não, tem que conquistar os clientes. 1, 2, 3, 4, 5. Isto parece banal e são regras básicas de bom senso dia-a-dia, mas por vezes, nomeadamente no empreendedorismo, que tem enormíssimas oportunidades e quando as coisas alargam muito, e também tem enormes riscos, porque hoje em dia há imensos operadores no empreendedorismo que não são empreendedores. Era como se existissem imensas escolas de música que não tinham músicos a ensinar. Exatamente. Isto acontece hoje a torto e a direito em cada esquina de cada freguesia. Encontramos, exatamente. E isso é um risco complicado, porque a fatura que vamos todos pagar é complicada. Porque depois não temos músicos a tocar música, não temos empreendedores a fazer empresas, a gerar valor, como falámos aqui, a gerar postos de trabalho, a gerar riqueza e por aí fora. Os músicos devem fazer escolas de música, as escolas de condução ensinam a conduzir os automóveis e os empreendedores no empreendedorismo, cada macaco no seu galho. No seu galho, exatamente. Esse é um fator fundamental que hoje em dia não é visto assim. Porquê? Nós temos imensos operadores públicos que não são empreendedores privados a fazer o empreendedorismo privado. Isto não joga a bota com a perdigota. Isto é, como foi aqui dito, as coisas aprendem-se fazendo. Por exemplo, existem empreendedores que têm ideias, mas que não têm cliente nenhum.
Então são empreendedores? Não, são ainda uns jovens das ideias, desculpem-me, entre aspas, são os idiotas. Têm ideias, ideias. Nem se aperceberam que ideias todos temos. Ideias todos temos desde sempre. Não foi nenhuma invenção do empreendedorismo criar ideias. Ideias existem 300 mil milhões. O empreendedorismo quer dizer o passar à prática. Quer dizer o pensar com variáveis muito diferentes. Por exemplo, ter noções básicas de comunicação e marketing, que a maior parte dos empreendedores não têm. São técnicos. Eu vou brincar, um mecânico que faz a sua oficina. Se calhar não tem noções de marketing. Por isso ele não pensa no posicionamento. Ou faz naturalmente e diz, eu sou mecânico de quê? De bicicletas. Ok. E bicicletas de crianças? Não, de crianças. Ok. Sou mecânico, tenho uma oficina de bicicletas de crianças e está a fazer o seu posicionamento. Mas grande parte dos empreendedores noutras áreas não. Têm chamado tudo para tudo, logo queixam-se que não vendem nada. Porque se calhar não têm imagem, não têm comunicação, ainda não pensaram nisto. É por isso que esta ação da AMA e o trabalho da AMA é extremamente importante. Extremamente importante. E há muito que me preocupa. Eu sou engenheiro eletrónico de formação, por isso compreendo muito bem a enorme capacidade da comunicação, que é brutal. Por isso eu até tenho medo. Não é uma confiança absoluta. Isto é como um tipo pega num Ferrari, claro, se não souber conduzir é só acelerar. Exatamente. Agora, um tipo tenha noções, percebe que um Ferrari é preciso ser conduzido de uma determinada maneira, um carro de corrida. E as empresas são isso mesmo. As empresas são os carros de corrida. E se batermos, temos uma conta para pagar. Ora, isto quer dizer que nas empresas, nomeadamente nas empresas da nossa região, é fundamental este apoio da AMA. Preocupa-me imenso por uma razão muito simples. Se não houver comunicação, a imagem da nossa região até pode ser boa. Porque quem cá vem, vê que é uma região agradável, que tem muito verde, que tem um bom ordenamento de território. Ótimo. E se for à internet ver, será que tem a mesma imagem da região? Bem, se não for às empresas, talvez. Contra nós falamos. Exatamente. Porque o empresário, claramente, normalmente, e também contra mim falo, isto muitas vezes em casa de ferreiro, espeto de pau, mas realmente nós empresários precisamos ser muito mais sensibilizados, desde a origem da ideia, que a comunicação, a imagem, o posicionamento é fundamental. E eu tenho estas discussões todos os dias, até com sócios meus. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Um projeto, que eu tenho amigos e parceiros super empreendedores, hiper empreendedores, alguns têm ideias de negócios a torto e direito, só que tentam mesmo fazê-las. E eu sou às vezes o primeiro a dizer, tem calma, que as coisas têm que ter pés e cabeça. E num projeto muito giro, em termos de ideia, e de uns empreendedores que já têm bastante experiência e querem fazer aqui na região uma coisa realmente inovadora, disruptiva e por aí fora. Qual é o primeiro problema que eu encontro no que existe neste momento? É claramente um problema de comunicação. E dou-vos um exemplo concreto. Eles estão a comunicar o projeto como se fosse um texto de um romance. Eles escrevem como aprenderam na escola. No dia, tanto a minha empresa é muito bonita e começou em 1900 e tal, e estamos numa região muito bonita. Essa conversa não interessa a ninguém. Essa conversa não interessa a ninguém. É a chamada conversa maçuda, não é? Claro, nem interessa aos próprios. Se o próprio for ler aquilo, começa a achar que aquilo é uma chachada. Exatamente. Quer dizer, só que nas escolas, isto é uma questão, um erro crasso das escolas, ensinamos esta palha. Isto é palha, desculpem meter-me para burro, quer dizer, o professor desde que tenha muitas folhas, tudo bem, o aluno é para encher para o trabalho. Nas empresas é exatamente ao contrário. O empresário não quer perder tempo. Por isso, finalmente, estão na moda os pitches. Finalmente, que a moda não é de há muito tempo. Isto é uma moda agora, que toda a gente acha que sim, os pitches, mas isto é há 2 ou 3 anos. Antigamente não, tinham que contar ali a história da vida deles. Tem que ser objetivo, curto e grosso. E, por exemplo, a comunicação de um projeto empresarial, obviamente tem que ser assim. Mas eu ainda hoje recebo projetos empresariais de grandes empreendedores, que aquilo é uma história que nunca mais acaba, com 20 e tal páginas de treta. Eu tenho que saber logo, ponto 1, nome do projeto. Ainda não tem nome. Então esquece. Esquece. Não tem nome, não tem posicionamento, não tem nada.
tem que ser muito objetivo. São regras básicas que é fundamental aprender a muitas conferências da AMA. Não é uma, é muitas. Comunicar com quem sabe de comunicação, debater estas questões na prática com outros empresários. Os empresários aprendem muito uns com os outros, pelo prático, pelo caso prático, para perceber como é que os outros erraram ou para perceber como é que os outros acertaram, porque só assim é que podemos melhorar e temos muito a melhorar. Efetivamente, permitam-me só aqui um pequeno apontamento daquilo que o engenheiro Gil Ferraz disse e falou muito bem, dou-lhes parabéns por isso. É importante, por exemplo, eu que trabalho na área de marketing digital e da análise que nós fazemos aos sites, vocês soubessem que dos separadores de um site, aquele que não é clicado, vocês iriam ficar surpresos. Ou não. O separador que não é utilizado é o campo onde está a história, a missão, a visão e os valores da empresa. Não é clicado. O separador mais clicado é os serviços e produtos e os contactos. Ponto. E a maior parte das empresas do tecido empresarial desvaloriza os serviços e desvaloriza os contactos. Há sites sem contactos. Isto é caricato. Isto não pode. Carlos, não pode. Também há uma carência da componente mais técnica, em termos de usabilidade, de heurísticas, e, portanto, todas essas áreas têm que estar presentes na hora de fazer uma análise estratégica neste campo, no âmbito do marketing digital. Eu percebo isso, mas quando se passam numa empresa uma tarde a discutir a missão e a visão e quando chega à parte dos produtos e serviços mete lá qualquer coisa, meu senhor, se alguma coisa aqui não está bem, para não dizer não está mal, não é? Aqui, é a importância que as pessoas dão a determinadas áreas. Preocupam-se muito com situações, como o engenheiro Gil Ferraz disse, situações que não acrescentam valor em detrimento daquilo que efetivamente acrescenta valor, que é, keywords, palavras-chave do negócio para meter no seu website. E essa parte aí é onde as pessoas devem apostar, devem investir horas atrás de horas a sair fora da caixa, por isso é que também um dos nossos temas é fora da caixa, é dizer assim, como é que você se esqueça que trabalha nesta empresa, vá lá para fora e pergunte se tiver um determinado produto para vender, como é que você iria procurar na internet, como é que iria procurar no mundo global. E as pessoas ficam às vezes surpresas. E é isto, as pessoas têm que sair da caixa. Esses pequenos, grandes pormenores que fazem a diferença e no momento de uma pesquisa no Google faz a diferença. Mas usam estarmos nos primeiros ou então na 20ª página que ninguém lá chega. Mas usam uma frase fantástica que eu adoro. Mas eu sempre vendi assim, já o meu bisavô vendia assim. Mas aqui entramos numa área que eu gostaria de falar com o Gil e contigo, Carlos, também. O Gil falou aqui em dois aspectos fundamentais, que é a partilha e a experiência. Claro. E indiscutivelmente que hoje as empresas têm que se focar nas preferências do cliente. E hoje o mais importante é conhecer o cliente, é traçar o perfil e servir de acordo com as necessidades, não é? Já lá vai o tempo em que o cliente procurava as empresas e as empresas tinham, não é? Poderiam recusar eventualmente clientes ou poderiam selecionar os seus clientes. Hoje, com a oferta que existe, a concorrência, as empresas têm que direcionar de uma forma eficaz e estudar o perfil dos seus clientes e servir de forma assertiva. Neste contexto, a partilha e a experiência que a AMA nos oferece baseada no networking que tem, não é? Portanto, a AMA está atualmente a fazer 2 jantares anualmente com todos os empresários de cada capital distrito e, portanto, nestes jantares são abordados temas de uma forma muito ligeira, não é? De uma forma num contexto não tão formal, mas que é efetivamente importante, que é a partilha, é as necessidades, porque nestes jantares vai haver pessoas de todas as áreas, não é? E aqui também acrescenta, mais uma vez, valor
para os nossos empresários e a própria organização, porque a organização, a associação AMA, digamos assim, também cresce com as necessidades dos clientes. E aqui entra a gestão do marketing relacional, não é? Que é a assertividade perante as necessidades das pessoas, dos clientes, dos estudantes, uma vez que também se direciona e tem protocolos com as universidades e com as competências técnicas que elas oferecem. Gil, é uma área extremamente interessante e atual, o empreendedorismo, mas quando se fala em investimento, Claro. não é? Os empreendedores ficam, por vezes, a meio do caminho. No entanto, temos este ano uma oferta bastante alargada de candidaturas no âmbito do Portugal 2020. Queres-nos falar um pouco acerca das áreas que elas que abrange e quais as dificuldades das candidaturas serem aprovadas? O que é que, na tua opinião, faz por vezes desistir os empreendedores de recorrerem a elas? Fala-nos um pouco disso. O Portugal 2020 realmente é um mundo de oportunidades, mas é como o mar. O mar também é grande, é um mundo de oportunidades, mas convém que o barco não afunde. E há barcos pequeninos, barcos grandes, há barcos para todas as formas e feitios. E o Portugal 2020 tem cursos de vela para se fazer ali à beira da praia, e temos neste momento um curso de vela desses a começar cá em Viseu, que é para no primeiro ano os empreendedores andarem ali a fazer vela juntinho da praia sem se afogarem, porque a água só tem 1,5 metro de altura. E neste momento há alguns organismos, e eu estou envolvido num projeto desses, que tem um projeto que é relativamente inovador, que é apoio durante um ano ao empreendedor, primeiro antes dele montar a empresa, e volto a dizer, antes dele montar a empresa, e, por isso, um primeiro período antes e um segundo período depois. Porque isto é muito importante, porque muitas vezes, até o jovem, quando está desempregado, antes, naqueles concursos de ideias, que há por aí 300 mil, é só facilidades. Ele ganha cursos, ele é aplaudido, há festas. Eu já vi claques a aplaudir empreendedores. Curiosamente, não as vi a aplaudir empresários. Está aqui qualquer coisa que... É como se os jogos dos iniciados de futebol tivessem grandes claques e os dos séniores não têm público. Então, neste futebol há aqui qualquer coisa que não bate a bota com a perdigota. Por isso, o miúdo dos iniciados e dos juvenis acha que é campeão do mundo e depois, quando vai jogar a sério, afinal não há público. Aquilo é qualquer coisa de diferente. É óbvio que pode haver, ele até pode ir para o Real Madrid e até pode vir a ser considerado o melhor do mundo. Não são todos, não é? Em Portugal já alguns têm jogado no Real Madrid, não são todos, mas alguns já jogam lá e alguns até ganham prémios internacionais. Ora, o empreendedorismo deve ter esta primeira fase, que é o empreendedorismo com rede, de apoiar primeiro durante um ano ali, antes de dar o tal salto, que é o que estamos agora a começar a fazer, inclusivamente a dar espaço gratuito para o pessoal começar a ter clientes. Porque eu conheço incubadoras, estão lá empresas que não têm cliente nenhum. Ainda não pensaram nessa fase do cliente. Como dizia aqui o Dr. Carlos, ainda estão só na visão, na concepção e por aí fora, e não chegaram ainda à parte prática. Isto é, eu peço desculpa pela franqueza, mas é o que ensinam na escola. Meu menino, tu vais andar aqui 12 anos, 15 anos, 18, não fazes nada, só fazes testes, mas na prática mais nada. Papel, lápis, papel, sentado numa cadeira, caladinho, sentado numa cadeira. Exatamente. O problema é que depois o mundo real não é nada disso. Só qualquer um de nós que esteja 20 anos colado a uma cadeira, se o meu amigo estiver 20 anos colado a uma cadeira, depois não se consegue levantar. Até pode ter problemas nas pernas que não consegue andar. Por isso,
procuramos que haja logo o empreendedorismo ativo, fazendo coisas, fazendo projetos com clientes, nestas redes, tendo logo contacto com empresários. É um problema de algumas incubadoras, estão lá só homens das ideias. Tem que lá estar empresários, tem que ser equipas conjuntas, uns mais velhos, outros mais novos, para depois passarem para outros níveis. Porque depois de uma primeira fase de incubação, grande parte dos negócios precisam de uma aceleração, em diversos sentidos, ou no networking das parcerias, ou arranjando clientes, ou criando novos produtos, ou melhorando a comunicação. Muitas vezes o problema do produto não é a tecnologia, é a comunicação, é o posicionamento, é o mercado para o qual está vocacionado, e começa assim uma escala, que é uma escala que o próprio 2020 também acompanha. Um erro é que as pessoas pensam muitas vezes que o 2020 são candidaturas de milhões. Esqueçam que não é. As candidaturas de milhões ou são realmente para ideias disruptivas, mas o 2020 não dá os milhões todos. Eu tenho que ter alguns milhões no bolso. Se não tenho os milhões no bolso, esqueça logo. Não vale a pena estar a montar quadros cor-de-rosa. Agora, é uma oportunidade, mas é uma oportunidade muito mais à volta das universidades inovadoras, das universidades disruptivas. E em Portugal temos algumas delas, estão nos rankings internacionais, e é para onde todos temos de caminhar. É um desafio, por exemplo, ao nosso ensino superior, tem que correr muito, porque disso depende a competitividade desse ensino superior, das nossas empresas e de nós. Nós estamos todos no mesmo barco. Se nós tivermos aqui, por exemplo, um ensino superior competitivo e de topo, teremos empresas competitivas e de topo e pessoas competitivas e de topo. Se não tivermos, ficamos naquele nível. Temos que perceber se estamos no campeonato distrital ou no nacional, porque o 2020 quer que nós vamos jogar à Liga dos Campeões. Ora, nós antes de irmos para a Liga dos Campeões, temos que perceber se temos plantel para a Liga dos Campeões. Embora tenhamos alguns exemplos interessantes, nomeadamente de alguns empreendedores portugueses que neste momento são apoiados a nível de capital de risco, curiosamente, muitas vezes, mais em capitais de risco estrangeiras do que em capitais de risco portuguesas, simplesmente não há ainda esse risco. Os nossos business angels têm feito um trabalho meritório, mas ainda não saíram da caixa. Falta-lhes sair ainda muito, falta-lhes arriscar mais, correr o tal risco, terem mais insucessos, porque tal e qual como o jovem empreendedor que só aprende com o insucesso, o business angel deve fazer exatamente o mesmo. Não ser ele um retrógrado que só aposta em quem já tem a tecnologia ideal, quem já tem clientes, quem já fatura, quem já está no mercado. Isto é quase como quando vamos ao banco. O banco só nos dá dinheiro quando nós não precisamos. E muitas vezes alguns setores de empreendedorismo precisam também, por exemplo, de vir às ações da AMA. Precisam de ser mais disruptivos. Isto é fundamental, porque, volto a dizer, estamos todos no mesmo barco. Se nós tivermos bons business angels, teremos bons projetos de empreendedores, teremos empresas disruptivas a criar emprego com a capacidade de explodir, e isso realmente pode levar novos exemplos concretos. Eu acho que nós devíamos, por exemplo, aqui em Viseu, olhar para o desenvolvimento de Aveiro. Não é preciso ir muito longe. Ir só a Aveiro. E ver o que é que eles lá fazem. Ver em Nova Ria o que é Nova Ria, o que é que fazem. Que empresas é que lá estão. Algumas empresas de Viseu, curiosamente, participam em Nova Ria. Então, é um exemplo a seguir. Ver o que é que tem sido feito, por exemplo, em Braga, que também é uma cidade de média dimensão. Temos que caminhar atrás desses, porque esses, por exemplo, estão em redes de network internacional, onde nós também temos que ter. E temos que estar, porque senão tudo aquilo que afeta neste momento a nossa raia, com problemas de desertificação muito complicados, são ventos que estão a vir aqui para os nossos lados. É por isso que é fundamental a AMA e outras organizações criarem network, abanarem no bom sentido as empresas e os empresários, no sentido de serem mais competitivos, estarem mais em rede, estarem mais em uma cooperação empresarial que é fundamental, por exemplo, para ganhar escala, já nem digo para ganhar clientes, mas para ganhar escala, para depois em conjunto, em redes que têm que ser inteligentes. Não é o chapa 3, claramente que não é o chapa 3. O próprio 2020 diz que quer um crescimento inteligente e inclusivo. Um crescimento inteligente, não é só crescer, não é só como muitos dos empresários, quer é vender. Não, mas tens que vender de uma forma inteligente. Porque se vendes e não te pagarem, o problema é maior que o que tinhas antes. Porque se vendes um produto
que é obsoleto, estás a caminhar numa reta com um declínio descendente. Quer dizer, isto é uma questão em que iniciativas como esta da AMA são extremamente importantes, porque dão massa crítica. Porque se nós não tivermos massa crítica, não interessamos a ninguém. Não interessamos a quem vende, porque diz, ali naquela região não há mercado, nem vale a pena ir para lá vender, não há lá quem compre. Ora, precisamos em conjunto crescer, desenvolvermos, ligarmos a redes de cooperação. A AMA terá alguns, a ANS terá outras associações empresariais. Era ótimo que o nosso ensino superior nos levasse pela mão para redes de investigação científica. É fácil. Quantas empresas aqui na nossa região têm projetos de investigação científica? Em quantos é que estão envolvidos? Temos que ir por esse caminho. Temos que ser disruptivos. Engenheiro Gil, uma das questões que se tem vindo a levantar é toda a gente fala em empreendedorismo. Toda a gente fala em empreendedorismo e cada vez mais no mundo académico se fala em empreendedorismo. Temos que ser empreendedores, temos que fazer empreendedorismo. Agora, a questão é esta. Do falar, efetivamente, ao fazer, ao ver algo palpável, há uma diferença muito grande. Claro. A minha questão é, como empresário e como conhecedor disto, qual é a causa que leva as pessoas a falarem só e não agirem, não terem a mão na massa? Há vários atores. Falar há muitos. Nós na ANS temos acompanhado este processo do empreendedorismo. Quando começámos na ANS a falar de empreendedorismo, a palavra nem existia no dicionário, era um problema. Ninguém nos queria ouvir. Nós até tentámos criar marcas. Lembro que uma das primeiras marcas foi autarquias empreendedoras. A ver se as autarquias alinhavam. E não alinhavam na mesma. Uma ou outra lá alinhou, como Cascais, com o DNA, como por exemplo o Lisboa Startup, que foi criada pelo João Vasconcelos, que era um colega da ANS. Foi esse colega que começou do zero, Lisboa Startup. Porquê? Foi uma pessoa da ANS que depois teve apoio político, obviamente, que é fundamental. Teve apoio da banca. Porquê que a Lisboa Startup começou? Porque houve bancos em Lisboa que ofereceram prédios. Aqui em Viseu algum banco ofereceu um prédio? Não. Então esqueça, pronto, não tem onde cair. Tem queda, mas não tem onde cair. Isto é, todas as forças têm que estar em conjunto para existir espaço onde cair. E devia ser olhado, nem que fosse para copiar o que tem sido feito em Lisboa. Ou copiar, obviamente não àquela escala, mas a uma escala menor. Adaptada. Os bons exemplos têm sido feitos nos outros lados. O empreendedorismo tem tido realmente um caminho. Porquê que o empreendedorismo depois ganhou moda? Duas razões. A primeira, porque não havia emprego. Foi por isso. Foi pela necessidade. Foi pela necessidade. Venceram pela necessidade. E depois também porque as autarquias deixaram de poder meter pessoas, passa a expressão, a rodos. Ora, como deixou de haver empregos a rodos, agora o que eu vou dizer a este? Empreende para aí. Olha que este empreendedorismo agora é o que está a dar. Por isso, neste momento, temos tanto agente público no empreendedorismo. Por outra razão, o empreendedorismo passou a ser uma forma de financiamento. Porque como se achou, e realmente é importante, que é pela inovação. Eu hoje em dia já nem gosto muito de falar no empreendedorismo. Pela inovação, criação de valor. É por aí que nós temos criação de valor. É claro que o empreendedorismo é básico. Obviamente, nós temos que empreender, temos que fazer e temos que concretizar. Porque se não houver empreendedorismo, era como dizer, há um jogo de futebol, mas não há golos. Então, não há golos no jogo? Não, isto é sempre 0-0. Nem marcas, nem... Ora, o empreendedorismo é base. O objetivo do jogo é empreender, é meter golo. Tudo bem, mas meter golo com estratégias de inovação inteligentes. Porque o campeonato depois é mundial. Qualquer empresa portuguesa, de Viseu, de Cabernet, sofre depois a concorrência de qualquer empresa chinesa. Já ouvi dizer que já viram em Viseu uma ou duas empresas chinesas. Não sei se já viram alguma. Estou a brincar porque obviamente a globalização está à porta de cada um de nós. Claro. Só que nós todos, enquanto estivermos confortáveis e tivermos da globalização o melhor, que é o que temos tido nos últimos anos, e não a competitividade que nos obriga a mexer, ótimo. É por isso que um jovem se queixa de tudo, mas anda num carro estrangeiro, utiliza umas sapatilhas que estão estrangeiras, obviamente utiliza um iPhone de última geração, ele tem da globalização tudo de bom. E o que é que ele contribui? Nada.
Então e tu, para te mexeres, que manda uns currículos. Epá, não mandem mais currículo. Não mandem mais currículo nenhum. Mas é que se enviassem currículos de uma forma diferente, algo que fosse apelativo, que fosse único, que criasse valor, utilizando aqui a expressão do engenheiro Gil Ferraz, que criasse valor, era uma coisa. Agora, o que é enviado são currículos Europass. Aquilo já para 5. Mas se calhar ninguém liga para o currículo. Eu às vezes faço isto. Nós, nomeadamente na ENGE, atendemos muitas pessoas e procuramos ajudar. Nós temos esta conversa muito direta, porque é conversa de amigo. Porque se eu estivesse aqui a dar uma conversa de político, dizia-lhe 1000 palavras e não lhe dizia nada. Falava de tudo e não dizia nada. Já tipo cá um senhor, disse umas palavras muito bonitas, mas não percebi nada do que ele disse, mas deve ter falado muito bem. Não, nós temos que nos ajudar uns aos outros, nós dependemos uns dos outros. Dependemos uns dos outros. E os nossos filhos muito mais. E nisto do empreendedorismo, agora perdi-me, peço desculpa. Não estamos a falar de criar valor no currículo, estamos a falar Muitas vezes, quando nos procuravam com o currículo, eu, por brincadeira, tinha um currículo meu debaixo da mesa e dava-lhe, deste-me o currículo, toma lá o meu. Para a pessoa sentir que eu deste-me um, dou todo. Mas eu queria emprego. Olha, eu também. Mas eu vou-te dizer, eu quero um bom emprego. Ia ganhar muito. Por pouco também não... Estás a ver? Vale a pena. Não saio de onde estou. Quero o que ele pensa. Uma coisa boa, a ganhar muito. Isto é zero de valor. Isto é o tal engano da treta. Quantas vezes, até em conferências, eu acho que por brincadeira dizia, já foste ter com alguma namorada que lhe desse o currículo? Não. Porque tu tens interesse nela. Quer dizer, uma coisa que tu tens interesse, não entregas currículo nenhum. Mas um emprego que tu não tens interesse nenhum, dás uns papéis para o burro ler. Ele que leia, se quiser. Mostra logo que não tem interesse nenhum. Nunca vi numa discoteca andaram tipo com currículos a entregar às moças. Não é essa tática. Hoje em dia fazem likes. Hoje em dia fazem likes. Já é diferente. Já inovaram. Já inovaram um pouco. Mas no sentido de que muitas vezes dizemos, e dizia isso até em coisas que participava, estudem a empresa. É um erro absoluto a pessoa mandar um currículo e comprometer-se a ir para uma empresa que o pode explorar, que o pode levar a atos ilícitos. Ir para uma empresa também é um risco. Sim, indiscutível. Não, eu acho que as pessoas hoje em dia, se me permite, e faço-lhe a questão desta forma, as pessoas querem emprego, não querem trabalho, porque o trabalho dá trabalho e o emprego dá rentabilidade, dá dinheiro no final do mês sem trabalho. Cada vez menos isso. Mas, exatamente, por isso é que neste precisamente as pessoas têm que criar valor no sentido de se promoverem, de se venderem eles próprios como sendo empreendedores de trabalho efetivo que acrescentam valor a eles e à empresa. Porque isto tem que ser, porque isto tem que ser o win-to-win, não é ser sempre a empresa a financiar o colaborador e o colaborador não dá nada à empresa. Porque se assim for, as empresas fecham as suas portas, porque não é rentável pagar um funcionário estar ali 8 horas por dia se não se for rentável. Estamos a falar em rentabilidade efetiva de um posto de trabalho. Por isso as pessoas têm que meter um bocadinho na cabeça que é preciso arregaçar mangas e, como dizia o Miguel uma vez no Prós e Contras, é preciso bater punho, é preciso ir à luta, é preciso procurar e meter a mão na massa e para conseguirmos ter alguma coisa. Eu dava até um exemplo mostrando como é que o 2020 pode ser um instrumento. Tenho uma ideia, não tenho onde cair. Posso procurar as incubadoras de empresas, posso procurar diversas instituições que dão apoio para o empreendedorismo a torto e a direito. Nós também, e eu estou envolvido em alguns projetos de empreendedorismo para ajudar no início, às vezes a fazer a pessoa refletir um bocadinho se a ideia é uma ideia sustentável ou não e a melhorar a ideia. Por isso é que neste momento temos projetos para a pessoa começar com rede, começar-se a investir antes de constituir a empresa, melhorar a ideia, pensar no tal posicionamento, ver como é que vai comunicar, quem são os potenciais clientes, mas experimentar um bocadinho, não é só teorias, também contactar com alguém, com potenciais clientes. Terá que ter sempre a prática, não é? Claro, e a prática e a teoria vão estando par a par. Ora, o 2020 ajuda a já projetos deste género, no início, para apoiar ali num primeiro ano a pessoa a começar. Depois ainda pode usufruir de outra coisa. Irão surgir valos de empreendedorismo para a pessoa, além disso, como está desempregado e pode não estar a fazer nada, ter ali um apoio, uma bolsa, que estando a trabalhar no próprio projeto tem uma bolsa em que ganha algum. Porque isso de ser empreendedor é muito giro, mas o ordenado é zero no início. Por isso é que muitos fogem do empreendedorismo. Claro. O sucesso não é garantido.
E depois desta primeira fase, dá-lhe mercado, dá-lhe networking, pode a pessoa a partir dali constituir a sua empresa, pode ter apoios de capitais de risco, pode até ter apoios de bancos. Há bancos de proximidade, não queria estar a fazer publicidade, mas há neste momento os bancos locais dão muito mais apoio que os grandes bancos nacionais e internacionais, que para lá chegar o caminho é muito longe, mas há bancos locais que efetivamente, e se ouvirem as rádios, dão apoio efetivo para os empreendedores começarem. Porquê? Porque esses bancos também têm cá as raízes. Esses bancos são feitos de pessoas também com alguma inteligência, percebe? Então eu tenho o meu banco nesta terra. Como é que eu ajudo aqui a minha terra? Com projetos inovadores. Então vou ter aqui algum risco de apoiar o banco da minha terra. Enquanto que se for um banco que está em Valência ou em Marselha, está a pensar em Valência, está a pensar em Marselha ou em outra terra do norte de Espanha. Tem uma visão não tem a visão local. Valores, não é? Ora, pode haver aqui apoios, primeiro no empreendedorismo, depois na aceleração do negócio, depois na internacionalização e na consolidação internacional. O empreendedorismo tem estes caminhos. Agora, são caminhos que devem ser acompanhados e trabalhados em rede. Muitas vezes, por exemplo, nas incubadoras, nós sugerimos que algumas empresas saiam de uma determinada incubadora mais horizontal para ir depois para incubadoras específicas, incubadoras de nicho, onde estão outras tecnologias. Vamos imaginar que estou no meio de uma incubadora que são só agricultores e a minha empresa é tecnologia de ponta. Então lá posso começar, porque está perto da minha casa, porque me dá jeito, mas a própria incubadora deve-me incentivar a ir para perto de um centro tecnológico, onde eu possa crescer, ter outras relações. Isto é, tem que ser um movimento vivo, trabalhado em rede a todos os níveis. Este, do meu ponto de vista, é o segredo que nos pode abrir caminhos na internacionalização. Aproveitando, por exemplo, a forte rede da diáspora que existe. Em vez de muitas vezes andarmos em projetos de internacionalização completamente malucos, por que não aproveitar a rede da diáspora que já existe e que já estão sedimentados em determinados mercados e são portas abertas com oportunidades interessantes? E isto pode ser no caminho do empreendedorismo. Qual é a vantagem? O 2020 dá muitas vezes apoios na ordem dos 50% deste tipo de projetos. Há projetos que dá apoio na ordem dos 70%, mas é preciso atingir objetivos. Realmente, o 2020 é excelente para quem depois conseguir atingir os objetivos a que se compromete. Mas se a pessoa não atinge os objetivos, claro que não tem aquele prémio que é prometido. Lá está. Queria só reforçar uma coisa que é muito importante. Isto do empreendedorismo e destas redes, e neste momento a moda do empreendedorismo, tem um fator extremamente importante, que é, por exemplo, para existir um Cristiano Ronaldo, nós não podemos, além do Cristiano Ronaldo, ter cá, eu vou brincar, imaginem que nós dizemos, Portugal é um grande país de futebol, além do Cristiano Ronaldo temos cá mais 2 jogadores. Mas 2 jogadores não fazem uma equipa. Pois não. Então, 5 jogadores ainda não fazem uma equipe. O que é que eu quero dizer com isto? A qualidade é também um bocadinho proporcional à quantidade. Se nós tivermos 2 empreendedores, pode ser que um seja bom, ou 0 sejam bons. Se tivermos milhares de empreendedores, milhares de ideias, com certeza que dessa grande mall nacional que está agora a ser constituída, sairão com certeza projetos de qualidade. E esse é um movimento que, mal ou bem, está a existir no país e que pode ser uma grande oportunidade. Aliás, não quero ir para chavões, mas como sabem, grande parte das empresas disruptivas, como o LinkedIn, como o Facebook, como as empresas tecnológicas, são empresas recentes. Nós, é engraçado, só para finalizar, há uns anos na ENGE, com o anterior Presidente da República, e como queríamos chamar a brasa à sardinha do empreendedorismo, começámos a fazer uma brincadeira, que foi a contar a história de Portugal. Parecia uma treta. História de Portugal. Toda a gente diz, vamos começar com uma treta que não interessa nada a ninguém. Então começámos, Portugal e tal, foi fundado por um senhor que bateu na mãe, tinha 19 anos. Afinal era um empreendedor. E depois e tal, baixo da gama, todos aqueles senhores dos descobrimentos, que nós achamos que eles são velhíssimos, eram malta com 20 e tal anos. É claro que alguns também nos disseram, pois é, mas o Dom Sebastião, também quando foi para os Barrota, tinha 16 ou 18 anos, também era muito novo, também, às vezes, desculpem-me a brincadeira, a estupidez da juventude, é certo, mas era só para mostrar que Portugal deve a sua história realmente ao empreendedorismo.
mas diria eu, se possível, ao verdadeiro empreendedorismo de fazer. Os tipos que descobriram o caminho marítimo foram mesmo fazer o caminho marítimo. Não estiveram cá sentados, talvez o caminho marítimo seja giro de um dia ir. É importante sonhar, fundamental, mas é importante executar depois. E é isso que a história de Portugal está marcadíssima de empreendedores que têm feito pelo país aquilo que nós somos atualmente. E realmente Portugal tem uma coisa espetacular. Em Portugal fala-se muito dos clusters. Qual é o cluster de Portugal? E agora é o mar. Eu também concordo que seja o mar. O mar é grande, eu adoro o mar também. Mas se virmos, são modas. Era a agricultura, depois vamos acabar com a agricultura. Depois acho que houve um governo qualquer que acabou com os barcos, que já não era o mar. Agora já é o mar outra vez. Isto vai mudando, não é? Eu, da minha pouca experiência internacional, há uns anos trabalhei muito com os Estados Unidos, mas ultimamente tenho estado mais perto na Europa. Quando estou lá fora, e penso, o que é que Portugal tem de competitivo? O quê? Portugal tem muitas árvores verdes, mas estão a arder as árvores. Pois há países que têm mais árvores. Pelas árvores não sei se será muito fácil. Pronto, e a saúde, a biotecnologia, estão a ver que espaços lançam nos chavões. E os clusters, agora é o cluster disto, agora é o cluster daquilo. E nós vamos andando de moda em moda, de moda em moda. O que eu acho que Portugal tem de melhor são claramente as pessoas. Isto não é conversa de político, político diz sempre as portuguesas e os portugueses. Qualquer dia vai ser e os meninos e as meninas, os bebés e as bebés. Qualquer dia vamos aqui nos predicados, nunca mais chegamos ao discurso. Mas claramente o que eu vejo é que os portugueses, não sei muito bem porquê, que eu nunca estudei genética nesse sentido, são claramente inteligentes acima da média. A inteligência dos portugueses são acima da média. Em todas as reuniões internacionais que eu estive, não falo por mim, pelos meus colegas, notava que eram acima da média, com americanos, com pessoas de todo o mundo. Por isso, realmente, o que eu acho que nós temos de melhor, claramente, são as pessoas. Uma aposta estratégica era na educação. É a base de tudo. É a base de tudo. Até contrafalo de alguns projetos. Muitas vezes é visto, em termos de moda, uma empresa de aviões recebeu não sei quantos milhões e vai criar 50 postos de trabalho. E eu que sou engenheiro, faço logo contas de aritmética. Cada posto de trabalho custou mais de 1 milhão. Mas devem ser uns tipos caros. Pronto. Muitos investimentos internacionais feitos cá em Portugal, cada posto de trabalho custa não sei quantos milhões. Mas devem ser pessoas muito boas para custar aqueles milhões todos. Claramente que continuar uma aposta forte na educação é o que de melhor dá ao país. Esse, do meu ponto de vista, é que é a base do tal empreendedorismo. Embora eu próprio, que por cá sou muito crítico do sistema de ensino, mas para melhorar, não é criticar para deitar abaixo, é pela positiva, para melhorar, até porque durante alguns anos trabalhei muito com sistemas de ensino americanos, com modalidades extremamente diferentes e com resultados fabulosos. Mas o que é que noto nos Estados Unidos? Enquanto que há escolas que realmente que utilizam metodologias fabulosas, depois há outras que ficam muito abaixo. Nós temos aqui um nível médio muito bom. Acho que uma melhoria do nosso sistema de ensino, por exemplo, com turmas mais pequenas, com carreiras de professores como deve ser, bem remunerados, o estatuto do professor, o que era o professor há uns anos atrás e que se veio deteriorizar, e isso é que é a base de tudo, nomeadamente do empreendedorismo. Teremos bons empreendedores, bons colaboradores, tiverem boa preparação. Claro que melhorando, claro que acho que muita coisa podia ser reformulada, dando mais liberdade ao ensino. Não entendo como é que só podemos aprender segundo aquela regra. Então, e os empresários e empreendedores? Também fazem isso nas empresas? Cada empresa tem lá uma regra que tem que ser... Não, só podes contactar clientes desta maneira. Só podes ganhar mercado daquela maneira. Isto vai de boca e muito giro na sala de aulas. Podemos ter aqui... E, por exemplo, ainda hoje estive no SEC, onde estivemos precisamente a discutir isto, e queremos criar mini-masters para empresários, precisamente com base na prática, execução prática, obviamente análise teórica, como ainda há pouco Carlos Lopes dizia muito bem, obviamente que é fundamental saber, é fundamental aprender, é fundamental estudar, obviamente, é do conhecimento que vem tudo, mas depois também da execução prática.
conjugar uma coisa com a outra, com a tal, como dizia muito bem Carlos Lopes, a investigação aplicada. Um problema muitas vezes é que fazemos uma investigação pura, que é fundamental, mas a investigação aplicada, nomeadamente em parceria com as empresas, com as médias empresas, que é quase só feita com as grandes. Quer dizer, o país todo e os nossos impostos gastamos milhões para dar às grandes empresas. Ok, digamos que damos a quem já não precisa. É como aos bancos. Os bancos também dão a quem não precisa. O nosso sistema de investigação também dá a quem não precisa. Pronto, e por isso mesmo temos sempre os mesmos resultados. Muito mais para uns e um bocadinho menos para os outros. Muito bem. Não sei se a doutora quer dizer... Eu gostaria de agradecer ao Gil, que foi extremamente válido nesta rúbrica e despoltou aqui uma curiosidade, quer aqui na mesa e naturalmente para os ouvintes, para o dia 15, porque levantou aqui um pouco o véu desta temática do empreendedorismo e das candidaturas. Muito obrigada. Carlos, queres acrescentar alguma coisa? Não, só para finalizar, agradecer também ao engenheiro Gil Ferraz as sábias palavras e no seguimento das últimas citações dele, dizer que efetivamente o conhecimento teórico é importante, aliado efetivamente à investigação prática, e para provarem isso mesmo, venham dia 15 ao auditório da AIRV, venham efetivamente comprovar que a teoria e a prática e a operacionalização de tudo isto funcionam e conseguem dar frutos. Visitem-nos dia 15, auditório da AIRV, 9h30, estaremos por lá. É um ato empreendedor participar. É um ato empreendedor, Exatamente. efetivamente. Rui, ficou com alguma curiosidade destes temas que queira que possamos aprofundar? Não, eu só tinha uma pergunta a fazer, que era qual era a filosofia da IAMA, da empresa. A filosofia, efetivamente, é ajudar as empresas. É que as empresas tenham atitude empresarial. Por isso é que no nosso próprio nome é Associação de Marketing e Atitude Empresarial. As empresas têm que ter atitude. Temos que deixar de estar no papel e passarmos a pôr na prática. Atitude mesmo, empresarial, no sentido de acrescentar valor às próprias empresas e acrescentar valor ao próprio valor que eles têm e que por vezes descoram por dizerem que é sempre assim. As pessoas têm que ser valorizadas, têm que ter atitude. E é isso que nós queremos fazer. Temos valor. Como o engenheiro Gil Ferraz disse muito bem, nós portugueses somos um povo excelente, mas excelente mesmo, um povo lutador, um povo hospitaleiro, um povo fantástico, e desvalorizamos isso. Desvalorizamos completamente isto. Por isso temos que ter atitude, temos que acreditar em nós próprios. E nós, na EMA, queremos fazer ver isso às empresas. Acreditem em vocês próprios, nós acreditamos, porque é que vocês não acreditam? Venham visitar-nos. Dia 15, à IRV. Carlos, deixa-me só aqui acrescentar um atributo extremamente importante, que para além de sermos empreendedores e atuarmos de forma prática, como referiste muito bem, existe aqui um lado sentimental que é extremamente importante. Daí o nome ama de sentimento, e só faz bem quem gosta de fazer. E daí a diferença da AMA empresarial. Ouvi dizer que só aprendemos com quem amamos, não é? É verdade, é verdade. Olha, então deixa-me um bocadinho mais à vontade, porque, como viram, eu tenho tenho intervenções muito sinceras. E realmente isto, ao fim e ao cabo, é um ato de amor. Porque se estivesse aqui convosco numa conversa da treta, claro, primeiro colocava a voz. Em segundo lugar, agradecia às senhoras, aos senhores, aos jornalistas, e não dizia nada. 10 minutos para Também isso. não corria riscos, porque muitas vezes as pessoas gostam de passar entre os pingos da chuva sem correr riscos. Mas nós temos de estar comprometidos. Acho que a AMA está no local certo, porque nós ou amamos efetivamente as pessoas, os territórios, e somos comprometidos, ou somos uma treta que não interessa a ninguém. Somos umas pessoas de plástico que não interessamos, por vezes nem aos próprios. As pessoas são tão de plástico, que a determinada altura da vida, quando se autoanalisam, nem gostam delas próprias. Isso é o pior que se podem fazer. Acho que nós, pela AMA, com o amor, devemos ser sinceros,
admitir os erros, também os cometeremos com certeza absoluta, mas também arriscar um bocadinho, não andarmos todos com uma conversa da treta que não interessa a ninguém. Como eu vejo às vezes em algumas aulas, que está lá o professor para fazer umas tretas e os alunos para fazer uns exercícios. Isso vale zero. É aprender aritmética, a somar e a subtrair, e língua portuguesa, que é fundamental, mas é mais no primeiro ciclo e depois no segundo ciclo. Mas muitas vezes no ensino superior estamos ainda na aritmética e no português. E depois aparecem projetos de grandes empreendedores que estão escritos em português clássico. Não é o português empresarial. E só para fechar uma coisa engraçada, que é o que acontece na prática, meus colegas, por exemplo, que mandaram esse projeto, eu dei uma série de sugestões. E o que é que eles me disseram de volta? Faz tu. Então o projeto é deles, a ideia é deles. Não, eu só refleti sobre o exemplo, é óbvio que estamos entre amigos e partilhamos isso, mas nas empresas acontece exatamente o mesmo. Nas empresas acontece exatamente o mesmo. Um colaborador manda-nos um texto romântico, como se fosse uma carta para a namorada, e diz ao patrão, transforma lá tu num projeto comercial, se é lá contigo, tu é que tens essas preocupações comerciais. Eu escrevo uns romances, tu faz o resto. Devemos aprender com os outros. Sim, senhor, eu posso ter na minha vida particular o português clássico, mas depois tenho que ter uma linguagem comercial eficaz, muito ao género americano, que é isso que hoje em dia, há quem goste e não goste, mas principalmente o inglês, uma linguagem comercial, para sermos eficazes, pronto, que é fundamental, para depois conseguirmos ser sustentáveis, ter empregos sustentáveis, regiões sustentáveis, que estão sempre em mutação, que às vezes as pessoas pensam que o sustentável é estar quietinho. Não é. É inovação constante, empreendedorismo constante, mas já agora, inteligente, certo? Claro, mas com amor, com princípios, porque sem isso também não vale a pena. Exatamente. É verdade. Pronto, e terminamos então, já alargado há algum tempo, esta emissão. Muito obrigado por estarem presentes aqui no estúdio da RCI, os representantes da AMA Empresarial em Viseu, a doutora Cila Correia, o Dr. Carlos Lopes e o engenheiro Gil Ferraz, que lá estaremos sábado a partir das 9h30. Muito obrigado. 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 Obrigada a nós. Muito obrigado.